Você acabou de ficar grávida e já tem aí no seu caderninho um checklist de requisitos para conseguir ter um parto normal? Se você está com esse checklistzinho aí na sua mão, eu quero te dizer hoje que na verdade você não precisa aprender a parir. Meu nome é Jus Cordeiro, sou doula, educadora perinatal, hipnoterapeuta e teta healer. E vim aqui te lembrar de uma coisa muito importante e que eu quero que você nunca esqueça até o momento do seu parto. Vem comigo? Quando a gente engravida, a sensação que a gente tem é que em cada lugar que a gente vai, em cada profissional talvez que a gente procure, existem aí vários requisitos que aparecem. Às vezes não é nem o profissional que te diz, mas a sua mente ela encara como se para parir eu preciso de tal. A gente começa a se encher de requisitos para o parto. Então você precisa ter um bom condicionamento físico, você precisa ter um bom pré-natal, você precisa ter... São tantas coisas que acaba que a gestação, ao invés de ser um momento de você estar ali, de alguma forma, aproveitando, utilizando a sua gestação, né, para se autoconhecer, utilizando a sua gestação para, de fato, curtir esse momento, curtir cada semana, curtir cada mês, a gente entra numa paranoia de querer adquirir livros, cursos, atividade física para gestante, isso para gestante, não sei o que para gestante, como se a gente entrasse no mundo paralelo agora, cair de paraquedas numa situação dessa, né? A sensação é essa, cair agora de paraquedas nisso e vou precisar preencher um requisito. E aí a gestação vira uma corrida de obstáculos, onde cada obstáculo que você ultrapassa, você se sente um pouquinho mais dentro daquele padrão que é necessário para alcançar um parto normal ou alcançar um parto humanizado. É claro que você não vai deixar isso na mão de ninguém. É claro que você vai precisar pensar no que é importante durante a sua gestação, tanto no autocuidado, na parte física, como na parte mental, emocional. Só que é muito importante você lembrar que tudo isso é um plus. Tudo isso é algo a mais que você pode fazer por você. Então a verdade é que, independente do que você faça, eu quero que você entenda que tudo isso que você faz, ele pode te ajudar, mas é simplesmente algo a mais. O parto, ele já é uma consequência de uma gestação. O seu corpo, ele não pensa assim, não, ela não fez atividade física, então vamos aqui, melhor indicar para ela uma cesárea. Então, não, isso aqui não pode, ela não se preparou emocionalmente, ela tá muito ansiosa, esse parto aí não vai dar certo, não existe isso. Quantas mulheres entram em trabalho de parto sem nem saber que estão em trabalho de parto? Eu duvido que você nunca tenha escutado uma história dessa. Pensa aí. Eu, por exemplo, tenho algumas histórias do tipo, marcou a cesárea porque achava que não tinha nenhuma capacidade de parir, que não ia saber lidar com a dor, que isso, que aquilo. Com 39 semanas. Antes dessas 39 semanas, a mulher começa a sentir umas cólicas. Como ela acredita, de fato, que ela não está em trabalho de parto, porque dentro da mente dela, da cabeça dela, já está tudo resolvido, o que acontece aí? O trabalho de parto começa a andar sem que ela perceba que é trabalho de parto. Achou que era uma cólica, que foi uma comida que fez mal, comeu no dia anterior e fez mal, ou naquele dia mesmo e fez mal. Quando a coisa começa a ficar mais intensa, provavelmente já mais perto do expulsivo, ela vai procurar o médico e descobre que o bebê está nascendo, né? Talvez você já tenha escutado histórias como essa, inclusive existe até um programa onde algumas mulheres entram nessa questão, assim, eu não sabia que estava grávida. Por que isso acontece? Porque o corpo, ele vai gerar o bebê e ele vai trazer junto com essa gestação tudo o que é necessário para que esse parto aconteça. Pense no parto de uma forma tão fisiológica quanto digerir um alimento, quanto respirar. A verdade é que a gente não precisa aprender a parir. O que a gente precisa é deixar que a mente confie nesse corpo, fazer com que a mente confie nesse parto. Quantas vezes você se coloca numa situação onde você não sabe o que está acontecendo, julga que a situação é uma outra questão, como foi o caso dessa gestante, e de repente você se vê, na verdade, parindo, né? Ou vivenciando algo que você jamais esperava que você fosse capaz de vivenciar. Então, pense no parto como algo fisiológico. Você pode fazer, você pode se preparar para a sua gestação, você pode procurar um atendimento da sua região de pré-natal de qualidade, é super importante isso, é super importante você
ir em busca de uma atividade física por uma questão de consciência do corpo. É super importante você buscar uma doula, é super importante tudo isso. Mas o mais importante de tudo isso é confiar em você, é confiar no seu corpo e entender que você não precisa aprender a parir, você já sabe. O corpo sabe parir, como sabe respirar, como sabe digerir um alimento. E isso é tão fisiológico quanto a sua própria gestação. Durante a gestação, ninguém se questiona. A gente até tem uma certa ansiedade na hora de fazer uma ultrassom, na hora de resolver alguma questão, fazer um exame mais específico. Mas no normal a gente confia, não é verdade? Por que o parto traz tanto peso e tanto requisito? Ah, eu não vou conseguir parir normal porque eu não fiz fisioterapia pélvica. Ah, eu não vou conseguir parir normal porque eu não fiz pilates, porque eu não tenho uma doula. Porque não, você pode parir sim. E tudo que você fizer vai agregar, mas não é um requisito. Não pense que para parir você precisa de um monte de gente, porque para parir você só precisa de você. E o que eu sempre digo é que você pode parir com, sem ou apesar de qualquer outra pessoa que estiver no cenário. Claro, se informe, busque informação, faça escolhas, porque o parto é seu. Mas entenda que esse corpo aí que se prepara para essa gestação e que gera esse bebê mês a mês já sabe parir. As exceções são exceções. A gente não está falando de exceção aqui, a gente está falando da regra e essa regra fez a gente chegar até aqui hoje. Foi essa regra que fez a humanidade chegar onde nós chegamos. Então, não tem como dar erro. O erro acontece em uma parte da história. E quando o erro acontece em uma parte da história, é aquela questão de não poder controlar o controlável. O que a gente precisa, na verdade, é aprender a educar a mente a confiar no corpo. E é por isso que o meu foco de trabalho é na preparação mental para o parto. Eu acredito que o corpo já está fazendo todo o papel dele, mas a mente, muitas vezes, pode atrapalhar esse processo. Não dá para tirar a mente do parto. A verdade é que ela está ali, conectada com o corpo e, inclusive, provocando reações físicas no corpo. Se você tira a mente do parto, você, na verdade, deixa o corpo conduzir, mas com uma referência que já está presente na sua mente. Não existe a ideia de tirar a mente do parto, é falsa. A ideia de você achar que vai conseguir tirar a sua mente do trabalho de parto, na verdade, ela só vai trazer para você uma sensação de que você fez isso, mas na verdade o seu subconsciente está ali coordenando todas as reações do seu corpo. Mas eu vou explicar mais sobre isso no próximo vídeo. O que eu quero que você entenda agora é que você já sabe sim parir e que o parto é tão fisiológico quanto respirar. Todas as vezes que você se conectar com a sua respiração, lembre que o parto é assim também. Você não aprendeu a respirar, o seu corpo fez. Você está aqui porque você respira. E você vai parir porque você está grávida. Se você gostou desse vídeo, se ele faz sentido para você, se você sente que ele pode ajudar outras mulheres, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar, tá certo? E lembre, o parto é seu!